Jesus, o governador espiritual da terra, a palavra vai ficar com a Olívia. Obrigada, Cláudio. Aqui passar para frente. Gente, bom dia a todos. Então vamos agora, tá dando para ouvir? Dá, né? A gente vai falar agora sobre Jesus, governador espiritual da terra. Tá bom? Ah, você não ligou. Tem que ligar? Aqui, ó. Tem que ligar. Tá. Agora sim, né? Agora tá. Peraí, pra frente. Não, ao contrário, né? Isso, vai ser na sequência. Cadê o original? Então, Jesus, o governador espiritual da terra. E aqui a gente vai falar de Jesus nessa dimensão de co-criador com Deus e também da gênese da vida. E aqui, como o Claudinho tinha comentado, né, a gente está falando não do Cristo, aquele Cristo histórico que esteve conosco, andando, que esteve, né, lá no começo, mais de 2000 anos atrás. A gente está falando aqui de Jesus cósmico, o Jesus espiritual, que é apresentado para nós por Emmanuel, por André Luiz, na pena do Chico, né? Bom, então, antes que Abraão fosse, eu sou, do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, já nos mostra que Jesus já era pré-existente à humanidade, à Terra, a toda a história da Terra. E quando ele já era um espírito puro, ele já era um espírito que já havia atingido a perfeição quando ele esteve na formação do nosso planeta. Jesus era o verbo, Jesus era o verbo de Deus em ação. Então, tá dando microfonia? Tá. Tô com a minha colinha aqui, gente. Então, como o Claudinho tinha comentado lá no prólogo de João, que todas as coisas foram feitas, é nesse sentido. Jesus já faz... Peraí. Eu acho que é o seu. É o meu? Deixa no bolso. Tem no bolso. Acho que fica melhor. Tá, por assim. Melhorou um pouco? Vamos ver. Então, como o verbo de Deus em ação, aquele que executava, que trouxe a vida para a terra, que fez a terra, né? Então, vamos lá, continuar. É o governador da terra desde a sua formação, desde sua gênese. Deus é o Criador, e aqui a gente está estudando Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, né? Deus é o Criador de toda a eternidade, é a causa primária de todas as coisas. E para a gente entender um pouquinho mais, a gente vai pensar no fluido cósmico. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, é de tudo que nós somos feitos, de tudo que são feitas as coisas. Nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal, é essa matéria, e essa matéria foi utilizada, né, por Jesus para moldar o nosso planeta. E aqui a gente vai ver, sempre que está, vamos para cá, a gente vai ver que nós temos Jesus como co-criador em plano maior. Também é algo que a gente vê lá em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Co-criador em plano maior são espíritos puros, porque nós temos aqui Jesus como governador espiritual da Terra, mas existem vários outros planetas, e esses planetas, as galáxias, as constelações, os sóis, eles são formados dessa matéria elementar primitiva, desse fluido cósmico universal que Jesus se apropriou para moldar a Terra, mas outros planetas também são formados assim. Então, em A Caminho da Luz, Emmanuel fala dos Cristos. Cristo, Jesus, é aqui para nós, nosso Cristo.
outros planetas também têm os seus governadores. Então Jesus é o nosso, que é o Criador em plano maior. É Ele que vai determinar como vai ser as condições para a nossa vida aqui na Terra. E aí a gente vai ver que nós somos co-criadores em plano menor. Por quê? A gente, com o nosso pensamento, a gente emana também energia. A gente sabe que o pensamento também tem forma. Então, quando a gente tem pensamentos negativos, por exemplo, a gente está plasmando esse material. E, por outro lado, quando a gente emana energias positivas, quando a gente pensa no bem, isso também é plasmado de uma forma positiva. E nesse sentido, nós somos auxiliares na criação de Deus. Por isso que a gente fala, quando a gente entra num lugar, a gente percebe a energia do ambiente, porque as pessoas estão vibrando de uma determinada forma. Então, aquilo está sendo plasmado tanto no campo material quanto no espiritual. Então, por isso que a gente precisa ser bastante vigilante nos nossos pensamentos, para que a gente possa cooperar efetivamente com a criação. Nesse sentido, com todas as nossas limitações, porque nós ainda somos imperfeitos. Então, a gente trabalha nessa criação em plano menor, enquanto Jesus, puro, Espírito puro, que já era muito antes da formação da Terra, moldava essa energia toda, essa matéria toda, para que a gente pudesse ter aqui as condições de nos estabelecermos, né? Usarmos a Terra depois, como a gente vai ver, como um santuário educativo, porque a Terra é isso, é um lugar onde a gente vai usar as nossas experiências para a nossa evolução. Então, por isso que eu falei, a gente cria com o pensamento, o sentimento e a vontade. E quando a gente coopera com a criação no bem, a gente está evoluindo. Bom, e agora vamos pensar aqui na gênese do planeta, né? Porque a gente já fez essa introdução, que Jesus como o co-criador, não sei de onde vem isso. Será? Não sei aonde é, gente. Bom, então a gente já comentou aqui como, não sei se eu tenho que ficar longe, a gente falando entendendo, né, esse aspecto, né, de Jesus como Espírito puro, como co-criador do planeta. A gente agora vai dar um pulo e vai entender a gênese do nosso planeta. E aqui a gente vai ver por 3 diferentes perspectivas. A primeira perspectiva é aquela que a gente está habituado, muitos vieram da Igreja Católica, talvez, né? Então, é aquela teológica, é uma das vertentes, é um dos aspectos, que é Gênesis no sentido bíblico, do livro da Torá, que compreende a Torá, a Gênesis, os 7 dias da criação. A gente sabe que esses 7 dias não são 7 dias com 24 horas, são 7 dias que cada um desses dias corresponde a uma era bastante alongada, demonstrando que cada uma dessas etapas, elas aconteceram por um tempo e elas precisavam ser ordenadas, uma depois a outra, depois a outra. Então, primeiro precisava ter as condições, o ambiente, céu, mar, e depois outras coisas viriam, como a gente vai ver mais à frente, animais, plantas, animais, minerais, bom, tudo isso. Então, esses 7 dias não era uma forma que Moisés encontrou de explicar para o povo hebreu como é que foi a criação, para que o povo entendesse que nada tinha acontecido ao acaso, nunca é ao acaso, né? Então essa é a perspectiva teológica. Opa. Depois a gente vai ver a perspectiva científica. Nessa perspectiva, que é o que a gente conhece, né? A origem da Terra aconteceu há 4,5 bilhões de anos. Então,
Não sei se eu tenho que vir para cá. Se a gente mudar aqui para cá, Talvez mais para cá, para não ficar tão próxima, né? Porque tá. Mas aí, ao contrário. Aí, gente. Oi. Eu não tenho como ficar. Vamos ver se melhora, gente. Aqui dá? Para você? Então tá. Então vamos ver se melhora aqui agora. Então, quando a gente fala da científica, o que a gente vai ter? Que aquela nebulosa, ela se desprende, né, do sistema ali do Sol, ela se desprende e se forma. Vai ter todo aquele resfriamento depois da própria Terra, aquela bola de fogo, né, como a gente aprende, ela vai se resfriando, ali também vão surgindo as primeiras formas de vida. Então, essa é a científica. Então, a teológica, 7 dias, a científica, 4 bilhões e meio, e agora a gente vai ver a outra perspectiva, que é a espírita. E a espírita não nega nenhuma dessas, porque como a gente comentou, né, a teológica é 7 dias, mas a gente compreendendo que são cada dia, não é 24 horas, cada dia é uma fase bastante alongada, a gente vai perceber que as coisas não se contradizem, elas se complementam. E a espírita traz também a figura de Jesus. A figura de Jesus que vai nos auxiliar a entender que tudo se passa por uma vontade maior, a vontade de Deus, que se utiliza dos co-criadores para fazer os mundos, e a Terra é um desses mundos. Então, a espírita, junto com a científica e a teológica, a gente consegue fazer o pano de fundo de tudo isso. E lembrando que o universo tem cerca de 14 bilhões de anos. É muito tempo. A Terra é 4 bilhões e meio. E aqui eu acho interessante a gente lembrar assim que como nós temos o nosso espírito protetor, o nosso pai, a nossa mãe tem outro espírito protetor, mas nós temos um espírito protetor da família, e assim vai. Então é mais ou menos isso, assim, Jesus é o governador espiritual da Terra, mas existem outros governadores espirituais, existe o da galáxia, e assim vai. A gente conhece ele é o nosso modelo e guia, né? Jesus é o nosso modelo e guia, esteve aqui conosco na Terra. Agora, a gente vai falar sobre a gênese orgânica, né? E aqui a gente vai se socorrer de alguns livros, né? É muito bom que a gente também não perca de vista os livros que nos auxiliam, as obras básicas que nos auxiliam a entender como o universo, como a Terra se formou, como o universo e tudo mais. E aqui a Gênese, né, que é diferente do livro Gênesis da Torá, a Gênese Allan Kardec que escreveu, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre como funciona. Então a gente precisa lembrar de alguns conceitos aqui. Isso aqui eu acho que é algo que a gente aprende bastante quando vai estudando a doutrina espírita, né? Que é o fluido cósmico, que é esse que eu comentei com vocês, que é a matéria primitiva do universo, é de tudo que nós somos formados e onde nós estamos imersos. Então é dele que vem as nebulosas, que vem os minerais, os corpos físicos e tudo mais. E aí o segundo conceito que a gente precisa aprender também, e aí a gente vai também para o Livro dos Espíritos, é o princípio vital. O princípio vital é o que animaliza a matéria, não é o espírito, é o princípio vital, é diferente do espírito, né? É uma força que vai permitir que o corpo se movimente, que o corpo, como eu disse, que ele animaliza, ele torna vivo aquela matéria, né? E esse é o princípio vital. Então, com esses elementos, né, esses dois elementos, o fluido cósmico universal
E o princípio vital, que é esse dinamizador, é que a vida começa a se desenvolver na Terra. E aqui a gente vai ver que começa com formas simples, começa com formas muito primárias, como células, assim, quase como células, bem primitivo, e que depois é que vai se tornando complexo, a vida se torna complexa, né? E aí a gente vai lembrar também, se a gente estudar o livro dos Espíritos, a gente vai perceber isso, que existem os reinos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Eles se sucedem um a um, e eles preparam um caminho para que depois a gente possa vir no reino hominal. Então começa com umas percepções primárias, depois com o instinto, com a razão, com a inteligência e depois com o sentimento. Então é muito bonito da gente ver que as coisas não deu salto, a vida não dá salto, a nossa própria evolução não dá salto, é tudo aos poucos. Então começa ali nas primeiras formas, no minério, no vegetal, no animal, no hominal e depois no celestial, que é a nossa destinação. Vamos ver aqui. E agora, então a gente viu essa gênese que eu comentei com vocês, é a gênese orgânica. Tudo isso está lá no A Gênese também, tá? No livro A Gênese de Allan Kardec. E agora a gente vai ver a gênese espiritual. Só um minutinho, gente, que eu me perdi aqui. Só um minuto. Só um minutinho. Então, na gênese espiritual, a gente vai aprender que o espírito é criado simples e ignorante. Deus nos cria simples e ignorantes, todos nós iguais, sem nenhum privilégio. Só que nós somos perfectíveis, nós somos destinados à perfeição. O nosso destino é sermos espíritos puros. Pode levar milênios, mas nós chegaremos a esse ponto. E como é que isso acontece? Acontece através da encarnação, porque é através dela que a gente vai estar ali posto a determinadas provas, a famílias, a situações, a condições que nos vão fazer enfrentar desafios. A cada desafio que a gente enfrenta, a gente vai aprendendo um pouco mais. Tudo isso vai se somando à nossa bagagem. Eu sempre falo que é a nossa bagagem espiritual, porque a cada oportunidade que nos é dada, que Deus nos concede, a gente vai aprendendo um pouco mais. A gente erra ainda, porque somos espíritos imperfeitos, mas a gente vai melhorando a cada uma delas. E é através da encarnação que esse processo acontece. Todos os espíritos que hoje são puros passaram pela encarnação. Quem não passa pela encarnação é quem não precisa mais passar, como Jesus. Jesus, como o Claudio Mills comentou, ele não veio à Terra em prova nem em expiação, ele já era puro, não precisava mais da encarnação, porque a encarnação é necessária para que a gente possa evoluir. Né, cada um dos reinos que a gente foi passando, ele vai preparando para etapas mais elevadas, porque nós também somos assim. Nós passamos pelas várias etapas, nós passamos já pelas fases anteriores, né, de vegetais, animais, e hoje homens. E, quiçá, mais à frente seremos com certeza seremos espíritos puros, mas talvez leve um tempo aí. Então, cada uma das etapas ela é importante para que a gente chegue no grau de perfeição. E aqui é algo que a gente aprende bastante dentro do Espiritismo, que a vida material é instrumento da vida espiritual e não o contrário. Significa que
nós estamos hoje utilizando um corpo que nos foi dado por Deus para que a gente possa experienciar determinadas situações para que nós, espíritos, possamos evoluir. É através sempre da encarnação e para possamos encarnar, a gente precisa de um corpo material, porque no plano espiritual a gente não teria condições de passar pelos todos os desafios que nós passamos aqui na vida material, então nós precisamos desse corpo. Só que esse corpo, ele vai depois voltar à Terra e nós iremos para o plano espiritual, aprenderemos mais um tanto, voltaremos para cá para continuar a nossa jornada na encarnação. E agora a gente tem a Gênese mosaica que eu comentei com vocês, que é aquela Gênese também lá no livro A Gênese, né? Que Moisés, quando ele foi apresentar para a criação, para o povo hebreu, ele tinha que explicar para aquele povo o que estava acontecendo, quem era Deus, né? Para que todo mundo pudesse ali estar junto, olhando sempre o Deus único. E ele tinha que usar de uma forma simbólica. Então ele fala, no primeiro dia se fez-se a luz, depois o firmamento. Ele vai falando de uma forma bem simbólica, alegórica até, né? Para que aquelas pessoas entendessem. Moisés não estava preocupado com a ciência, não era esse o objetivo, nem podia ser. O povo ainda era bastante simples, ainda era bastante sem muitas ferramentas, então ele precisava explicar de uma forma alegórica o que acontecia. E aí o que eu comentei, os 7 dias representam longos períodos evolutivos, mas que era como as pessoas poderiam entender. E o Espiritismo, ele não, como sempre, não vem derrogar a lei, né? Jesus sempre falava isso, não vim derrogar a lei. Então o Espiritismo não é esse o intuito. Ele vem decodificar esse sentido espiritual dessas alegorias todas, porque tudo tem um passo a passo, tudo é ordenado, tudo ali Deus ele cria as leis, mas essas leis elas são universais, imutáveis por todos os corpos celestes, e o Espiritismo só vem explicar alguma dessas leis que ainda a gente não consegue ainda entender tudo, porque não temos a maturidade espiritual para isso, nem a intelectual. E agora a gente vê também que existe uma hierarquia divina, uma administração nisso. É como se fosse... Jesus funciona como um arquiteto, né? Funcionou como um arquiteto para o nosso planeta. Então, ele tinha incumbência de Deus, ele recebeu a incumbência de Deus de criar o planeta. E aí a gente vai ver que existem, né, como eu comentei, vários outros arquitetos, e que Deus é o Criador Supremo, Jesus é o governador espiritual da Terra, mas existem espíritos de alta hierarquia, colaboradores com Jesus. Então, Ismael é o guardião do Brasil. E quem tiver curiosidade, leia o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque conta também a história de Ismael. É muito bonito esse livro, dá para a gente entender muita coisa, e é do nosso Brasil. Então, muito interessante. E aqui, outra informação que a gente tem, nós somos 8 bilhões de espíritos encarnados no mundo hoje, um pouco mais de 8 bilhões. Só que existem 20 bilhões de desencarnados. Jesus governa todos nós, porque a gente faz essa troca, a gente está aqui nesse momento, mas depois a gente desencarna, outros reencarnam, e essa troca é constante. Então são 8 bilhões de encarnados e 20 bilhões de desencarnados. E agora, indo para o final, qual a finalidade da criação da Terra? Por que ela foi... Por que precisa da Terra? Porque nós somos criados simples e ignorantes, espíritos simples e ignorantes. Só voltar aqui. E se
E para que a gente possa atingir a perfeição, precisamos da encarnação. E onde vamos encarnar? Em diferentes mundos. E aqui a gente vai ter diferentes mundos sucessivamente para que a gente possa atingir a perfeição e vir a ser o que Jesus falou de nós. Vós sois deuses, porque o nosso destino é a perfeição. Então Jesus já deu esse alento para nós, de que nós chegaremos lá. Nós somos deuses, deuses em letra minúscula. E a Terra é essa escola bendita, sob a direção de Jesus, para aprendizado, para o progresso moral. É através das diferentes experiências que a gente vai se modificando. E antes, eu só queria comentar, acho que dá um tempinho assim para comentar, que quando os co-criadores do planeta, Jesus se reuniu com esses espíritos celestes, né? Esses espíritos angélicos, em 2 vezes. Isso está lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. E aí ele se reúne 2 vezes. Uma vez foi justamente para a formação do planeta. As coisas não precisam de uma organização. Então, essa reunião foi para organizar isso. Então, foi a primeira vez que Jesus se reuniu voltado para a Terra, né? Para a criação da Terra. E a segunda vez foi quando Jesus estava para reencarnar. Então, a gente nunca está sozinho. Jesus está conosco, de uma forma ou de outra. E aí, por último, que eu queria só comentar, que a gente confie em Jesus como nosso guia, protetor e modelo de perfeição, como está lá na questão 625 de Livro dos Espíritos. Que a gente tenha a confiança em Jesus, sabendo que Ele está conosco, nos orienta e que, por mais difícil que seja nós nos imitarmos Jesus, que a gente, toda vez que a gente tome uma atitude, que a gente pense um pouquinho, como é que nós faríamos se Jesus estivesse aqui conosco, nos olhando aqui o tempo todo. Então é isso, gente. Obrigada.